Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim conversar com vocês sobre a série Uma Chama Entre as Cinzas da Sabatari. No vídeo de hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre essa série de fantasia jovem que ganhou completamente o meu coração. E, gente, vocês sabem que eu não sou uma leitora de séries, muito menos séries de fantasia e fantasia jovem. Então, assim, pra ganhar o meu coração tem que realmente ser uma série, assim, muito espetacular. E hoje eu vou apresentar pra vocês, sem spoilers, um pouquinho dessa história, sobre o que eu achei, enfim, desses 3 livros, que são os primeiros 3 livros dessa série. Ainda tem um 4º livro que será lançado no exterior em dezembro desse ano. E aqui no Brasil, então, vai sair em português, né, no ano que vem. Eu já estou aqui me coçando, tô morrendo de vontade de ler o 4º livro, gente, vocês não têm noção. Nesse mês de outubro, então, eu li os 3 livros de uma vez. Porém, quem me acompanha mais tempo, talvez vai se lembrar que eu já li esse livro aqui, que é o primeiro livro da série, que se chama Uma Chama Entre as Cinzas, né, o mesmo nome da série. E eu li esse livro já deve fazer uns 2 anos ou mais, gente. Faz assim, bastante tempo mesmo. Eu já não me recordava de detalhes da história até. Então, aproveitei pra reler e continuar lendo a série, então, na sequência, né? Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, assim, realmente eu queria 10 livros dessa série pra ir lendo, assim, um atrás do outro. E a melhor coisa que eu fiz foi reler, porque eu consegui pegar aqui alguns detalhes da história que eu já tinha esquecido, afinal de contas, né? A gente lê vários livros, e livros de fantasia muitas vezes têm elementos em comum, né? Então eu queria justamente fazer essa releitura pra pegar esses detalhes. E eu comentei um pouquinho mais sobre isso, sobre esse processo da leitura, da releitura, inclusive, em um vlog da semana que eu postei aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Caso vocês não tenham visto ainda, também não tem spoilers desse livro, dessa série. Mas naquele vlog eu reli, tava relendo, né, já tava na metade desse primeiro livro e continuei a série lendo, então, o segundo livro, né, que é o Uma Tocha na Escuridão. Então, esse é o segundo livro e o terceiro livro se chama Um Assassino nos Portões. O 4º livro que eu falei pra vocês que vai ser lançado esse ano em inglês, né, no exterior, se chama A Sky Beyond the Storm e ainda não tem um título oficial em português, mas, como eu falei pra vocês, gente, eu estou aqui me coçando muito, que, cara, é tão bom quando você consegue ler na sequência, assim, então eu queria que já saísse, assim, no começo de 2021, pra eu já conseguir finalizar esta série do coração, que se tornou aí, olhe só, uma das minhas séries, se não a favorita de fantasia jovem, acreditem se quiserem. Eu não sei se essa posição vai ser tomada aí por Corte de Espinhos e Rosas quando eu finalizar, então, os livros, né, terminar de ler aquela outra série, mas, gente, já adianto pra vocês que essa aqui é, assim, muito favoritada, assim, que eu indico muito pra vocês. Chega de, né, jorrar amores aqui pela série, vamos então para o enredo pra contar um pouquinho dessa história pra vocês e mais ao final eu explico pra vocês por que eu amei tanto. Mas antes de entrar no enredo dessa história, aproveita e já se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, deixa o seu curtir também se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando um monte de coisas por lá, vou deixar aparecendo aí na tela pra vocês. Vamos então para o enredo dessa história, eu vou ficar segurando só o primeiro livro aqui pra vocês, tá, gente? Essa história começa então com uma cena bem impactante já, que é quando soldados do Império Marcial invadem a casa da protagonista, a Laia, atrás do seu irmão. Eles estão em busca de aprisionar, prender o seu irmão mais velho, sob acusação de traição, porque nesse universo criado pela autora, o Império Marcial domina ali a maioria dos povos, até escraviza alguns povos, como é o caso da Laia e a sua família, que são eruditos. Alguns eruditos são até escravizados, outros são livres, mas até certo ponto, sabe, não tem todos os privilégios ali de outras classes sociais, e qualquer pessoa que se opõe ao Império ou se coloca contra de alguma maneira, ou que eles tenham, assim, a mínima desconfiança de que aquela pessoa pode ser uma traidora, eles vão atrás, matam, aprisionam, escravizam. Então a Laia vive em uma sociedade extremamente opressora. E quando eles recebem essa batida na casa deles, eles tentam fugir. O irmão dela, que é o irmão mais velho, ele tenta protegê-la e fugir, porque esses soldados, eles são extremamente cruéis. E junto com eles está também um máscara, que é o tipo de soldado mais elevado ali na hierarquia, né, que é super treinado ali desde criança pra ser extremamente frio, cruel, e eles usam de fato uma máscara prateada que ao longo dos anos se funde a sua pele. Então eles são soldados muito temidos, as pessoas têm horror a esses soldados porque sabem que por onde eles passam, né, é pura destruição e crueldade. Então um máscara está também na casa da Laia. Além da violência mesmo que acontece também, né, de aprisionar, de assassinar, também existem estupros. Então, assim, a Laia e o irmão e também os avós, né, eles moram com os avós, estão ali morrendo de medo
medo dessa situação. Por fim, eles conseguem capturar o irmão da Laia, mas ela consegue fugir e ela busca então auxílio na Resistência Erudita, que é um grupo de rebeldes eruditos que luta contra essa opressão do Império Marcial. Mas para conseguir a ajuda deles, ela também vai ter que dar algo em troca, que é se tornar espiã da Resistência. Então, para que eles ajudem ela a salvar o irmão da prisão, ela vai se tornar espiã da comandante, que é nada mais nada menos do que a chefe, tipo assim, a comandante mesmo do exército de máscaras, que é o exército mais cruel que eu falei pra vocês. Então você imagina a comandante deste exército, né? Existe uma escola, uma espécie de academia que se chama Blackcliff, que é onde ela vai se infiltrar e ela vai se tornar então escrava particular da comandante e vai tentar interceptar informações para passar para a resistência. Então ela vai se colocar numa situação extremamente de risco ali, e como vocês devem imaginar, esse é um livro de fantasia jovem, né? A Laia é apenas uma jovem adulta, né? Ela tem 18 anos por aí e ela vai ter que se infiltrar ali dentro de uma escola, de uma academia lotada de máscaras super perigosas, então ela tá correndo risco de vida. E a comandante, ela já é conhecida por torturar e até assassinar brutalmente os seus escravos também. As escravas da comandante não duram nem assim, às vezes uma semana. Então a Laia tá morrendo de medo, mas essa é a única maneira que ela tem de tentar salvar o irmão dessa prisão pra onde ele foi levado. E lá na Academia Blackcliff é que ela vai conhecer então o Elias Vetúria, que é este personagem que está aqui na capa do primeiro livro, inclusive. E a gente vai ter a narrativa do livro aqui dividida entre os dois, né? Então a gente vai ter capítulos que são narrados pela Laia e outros capítulos narrados pelo Elias. Então nesse primeiro livro a gente vai conhecer bastante dos sentimentos dos dois, das angústias, do que faz esses personagens, né, serem quem eles são. Então o leitor vai ser apresentado ao universo em que esses personagens estão inseridos, bem aos pouquinhos, e também a personalidade desses personagens principais, né? E eu confesso pra vocês que nesse primeiro livro eu já fiquei extremamente apaixonada pela história, justamente porque o ritmo é muito empolgante e a gente vai conhecendo os personagens e esse universo ao passo em que as coisas vão acontecendo na história também. Mas eu já tô aqui, talvez, entrando nas minhas impressões. Calma, deixa eu finalizar então o enredo pra vocês. Bom, ali dentro da Academia Blackcliff, ela vai conhecer o Elias, vai então sofrer alguns abusos ali, ou tentativas de abuso por parte de outros estudantes e também da comandante, e ela vai tentar a todo custo, mesmo arriscando a própria vida, conseguir essas informações que ela tem que passar pra resistência. Então a gente vai acompanhar ali os dias dela em Blackcliff, tentando fazer esse trabalho de espiã e sobrevivendo ali, né, a trancos e barrancos, e também vai acompanhar a história do Elias com seus próprios conflitos, com a vida de um máscara, né, ele tá prestes a se formar, então ele e os companheiros, as pessoas mais próximas dele, inclusive a sua melhor amiga, que é a Elaine Aquila, que é uma outra personagem que vai se desenvolver e vai crescer na história também, mas isso só nos próximos livros. E a gente vai ver todo esse ambiente de opressão também para com os máscaras, né, eles também são obrigados a passar por situações, coisas assim terríveis, até se formarem, até se tornarem de fato máscaras e saírem ali da academia para trabalhar para o Império. E esse trabalho envolve conter os rebeldes, assassinar traidores e manter ali o status quo e poder do Império sobre os outros povos. Mas o que é interessante é que o Elias não consegue concordar com as maneiras como o Império lida com os eruditos, com os outros povos, como o Império mantém esse poder, e ele tem muitos questionamentos internos sobre se tornar um máscara. Na verdade, ele está ali secretamente planejando uma fuga, planejando desertar, mesmo sendo o melhor aluno da Academia Blackcliff. E é óbvio, como vocês devem imaginar, que em algum momento dessa história os dois personagens vão se conhecer. A história dos dois vai se entrelaçar. E a maneira como isso acontece, gente, é muito empolgante, assim. Eu acho que tudo nessa história foi bastante na medida, né? E agora eu acho que eu já vou entrar, então, nas minhas impressões sobre os 3 livros, né? Eu não dei detalhes da história pra vocês, do enredo desses 2 próximos livros, mas eu vou falar o que eu achei dos 3, sem dar detalhes do que realmente acontece, tá? A primeira coisa que eu tenho pra comentar com vocês é que essa história, gente, ela é muito envolvente. Você se perde na história quando você já leu 100 páginas, você tá ali já ávida, querendo saber o que vai acontecer com todos os personagens. Então é uma história que realmente prende muita atenção, mesmo que você não seja aquela pessoa super fã de fantasia jovem, como é até o meu caso, né? Ainda assim você se vê lendo as páginas assim vorazmente, como se não houvesse amanhã, sabe? Eu realmente queria devorar essa história, tipo, na mesma hora. Ao mesmo tempo eu também queria guardar um pouquinho e não ler tudo de uma vez, porque eu sabia que eu ia ficar com saudade. Inclusive já estou com saudade tanto do universo quanto dos personagens. Eu gostaria de não ter lido só pra poder ler de novo, sabe? Pra poder descobrir tudo novamente. E o que é legal também nessa história é que a autora, ela não te conta as coisas, ela vai te mostrando. Então os 3 livros, eles guardam realmente muitos mistérios e tudo tem sentido, sabe? Tudo que ela fala, desde frases soltas até atitudes dos personagens, coisas que você nem imagina. Lá mais pra frente na história você vai ver
ver que tem sentido, que ela não falou aquilo ao acaso e que tudo tá interligado. É impressionante o quanto ela consegue realmente unir várias coisas nessa história de maneira tão bem entrelaçada, sabe? Eu fiquei realmente impressionada cada vez que eu descobria uma nova coisa, sabe? Um segredo ou uma relação entre uma pessoa e outra que você nem imaginava. Então eu achei que ela fez isso muito bem, ela me fez de trouxa, inclusive em várias coisas, porque eu achava, assim, sei lá, não tinha nem ideia, né? E de repente veio aquele fato e eu fiquei tipo, opa, perdi o chão aqui. Então eu acho que a autora foi muito sagaz em colocar pequenas pistas nos 3 livros que fizessem todo sentido pro andamento da história. Como eu falei pra vocês, ela não te conta as coisas, ela vai te mostrando aos poucos. Então não tem aquela preocupação de, meu Deus, tem a magia da história, né? Tem a questão mística, a mitologia que envolve aqui alguns personagens específicos que têm algum dom ou que adquirem algum dom, ou assim, seres realmente diferentes, né? Aqui a gente tem os ghouls, os djinns, os efrits, tem criaturas diferentes e que tem ali cada uma a sua mitologia, a sua história, o seu porquê de existir, e ela não simplesmente conta pra você, ela vai te dando ali aos poucos cenas em que você vai entendendo as coisas. E eu fiquei muito feliz como virginiana, como pessoa que gosta de explicações, de realmente conhecer cada detalhe da história desse universo, né? Como as coisas surgiram, que relação tem uma classe social com a outra, né? Personagens específicos que aparecem e, assim, eles têm um motivo de aparecer, eles têm um porquê de fazer o que eles fazem. Então eu achei que realmente ela conseguiu entrelaçar tudo muito bem. Eu acho que isso foi o que eu mais gostei no livro. Agora, falando dos personagens especificamente, eu não sei se a Laia é a minha personagem favorita, sim, porque eu gostei de várias outras personagens. Inclusive, tem personagens que vão sendo desenvolvidas ao longo dos 3 livros, assim, né, que às vezes não tem um foco tão grande no primeiro livro, mas que vão crescendo ali gradativamente. Então, é uma história realmente que você vê um crescente em relação a tudo. Ao universo, porque você vai descobrindo mais coisas, às personagens, porque você vai conhecendo mais do passado, dos porquês, e tem algumas personagens que são muito cruéis, mas que você vai conhecendo um pouco mais da história e você percebe que elas não são só cruéis, mas que elas têm também sentimentos ocultos. Então não tem personagens só bonzinhos ou só vilões, eles trazem também traumas, grandes tragédias que aconteceram nas suas vidas, coisas que moldaram a maneira como eles são, né, na realidade aqui no presente da história. E os personagens bonzinhos, tidos como bonzinhos, mocinhos da história, também possuem aí um passado obscuro, com coisas que talvez eles se arrependam. Então existe mesmo essa complexidade, né, várias camadas na vida desses personagens. O que eu gostei muito de encontrar personagens multifacetados e que mudam ao longo da história, né? A própria Laia, eu percebi uma mudança muito grande de atitudes dela e de pensamentos, né? Então tem um amadurecimento desses personagens, eles não se mantêm os mesmos do início ao fim dessa série, pelo menos até agora, né, nesses 3 livros. E eu tô muito ansiosa, gente, pra ler o 4º livro, porque assim, sabe, cada livro termina de uma maneira que você fica assim, chocada e ansiosíssima, ou ansiosíssimo, né, no caso, pra ler o que vai acontecer com esses personagens, né, o que vai acontecer mais nesse universo. Então são histórias muito empolgantes, sabe, de todos os personagens. A história toda dos reinos é muito interessante, muito rica em detalhes, então achei a construção de todo o universo e dos personagens realmente muito boa e super indico essa série pra vocês, especialmente se você não tem o hábito de ler muitos livros de fantasia e de repente você quer se aventurar e conhecer esse gênero, ler um pouco mais. Acho que é uma boa porta de entrada essa série, além de ser ótimo pra quem já gosta também, né, de fantasia jovem. E é claro, se você gosta de histórias com guerras entre reinos, com politicagem, com pessoas almejando o trono, almejando o poder, e também, é claro, aquela pitada de romance, né, que nós temos, com certeza temos aqui, mas temos também muitas surpresas e muitas reviravoltas em todas as questões que o livro aborda, seja no romance, seja também na guerra. Gente, eu realmente recomendo muito pra vocês, acho que deu pra perceber que eu amei essa série, né, e eu quero comentar brevemente com vocês sobre as capas, né, porque, na verdade, tinham outras capas, né, eu inclusive tenho aqui a capa do 2º livro, né, a edição antiga, com essa capa aqui, que eu confesso pra vocês, gente, que eu amo essas capas antigas, eu acho muito lindas, de verdade, assim, eu gosto muito de capas mais abstratas, assim, eu gostei da cor, enfim, de tudo nessa capa. Porém, aqui, nessas capas novas, inclusive, a gente tem uma questão muito importante que é a representatividade. A própria autora quis que as capas tivessem mesmo imagens das personagens, justamente porque apesar de, no livro, ter uma descrição bem rica e bem, assim, clara da cor de pele das personagens, enfim, de cabelo, etc., muitas pessoas ainda imaginavam as personagens como todas brancas, enquanto, na verdade, nós temos aqui a Laia, que não é uma personagem branca, e a autora realmente fez questão de que nessas capas, então, com as imagens,
talvez a gente tivesse uma fisionomia melhor desses personagens, conseguisse enxergá-los melhor da maneira como ela descreveu. Então eu achei isso sensacional e realmente, gente, faz todo sentido pra mim, porque eu acho que as personagens que eu imaginava, elas não chegam nem aos pés dessa ilustração aqui que nós temos, então, das personagens principais da história, né? Aqui nós temos os 3 personagens principais que permeiam, então, essa história. E eu acho que nas ilustrações ficou até mais fácil, porque depois que eu vi essas ilustrações, eu comecei a visualizar até melhor. Eu tava lendo, eu acho que o 3º livro, o 2º ou o 3º, quando eu vi as capas mais de pertinho, e eu acho que fez toda a diferença, porque realmente, gente, como essa personagem é a Laia, realmente é a Laia, sabe? Então, depois de saber dessa questão da representatividade, eu gostei ainda mais dessas capas. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber a minha opinião sobre a série Uma Chama Entre Cinzas. Espero muito mesmo, de coração, que vocês deem uma chance a esses livros. Eu tenho certeza que vocês vão amar. O primeiro, inclusive, Uma Chama Entre Cinzas, tá no Kindle Unlimited. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo pra vocês. E eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.